Gurizada, o negócio é o seguinte, estamos abrindo mais uma edição do nosso Na Cara do Gol, este quadro aqui no meu canal do YouTube, que tem como objetivo conversar e entrevistar com protagonistas do mundo do esporte, especialmente do futebol. Dirigentes, executivos, treinadores e jogadores, contando um pouco da sua história e, é claro, falando do atual momento. E o foco aqui, sem dúvida, é a dupla Grenal. Lembrando que este meu projeto, Na Cara do Gol, tem a assinatura da KTO, que é a minha casa de apostas, todo mundo inscrito lá para brincar, para se divertir. Acima de tudo, jogue com responsabilidade na KTO. O cupom Menegas te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. KTO, conosco, comigo, aqui no Na Cara do Gol. E o meu entrevistado de hoje, além de ter jogado o fino da bola, foi jogador do Internacional de 2007 a 2009 e integrou, e vocês que acompanharam as minhas entrevistas aqui com o Tinga, por exemplo, e com o Rafael Sobis, este meu entrevistado esteve naquele que é considerado por muitos dos protagonistas e dos torcedores como o melhor time da história do Internacional. Eu falo do Internacional campeão da Copa Sul-Americana em 2008. É com satisfação que eu apresento a vocês o ex-jogador e hoje gerente esportivo do Internacional, Magrão. Magrão, muito obrigado pela tua presença aqui do Na Cara do Gol, uma satisfação poder conversar contigo um pouco sobre a tua trajetória, sobre este momento do Inter e sobre esse teu desafio numa função de gestão do futebol. Magrão, tudo bem? Tudo bem, Meneghetti, prazer falar contigo. Sim, uma função que, como eu todos sabem, já vinha fazendo na MLS e agora tive o privilégio de ser convidado pelo Alessandro para desempenhar esse papel aqui no Internacional, onde hoje estou muito feliz. Tu, quando recebe esse convite, e tu já havia sido especulado por outros clubes para a função semelhante de gestão, função executiva no futebol, próximo ao jogador, próximo ao vestiário, a gente da imprensa ficou com a impressão que tu estavas um pouco reticente. Isso é verdade? E tu estavas assim por conta de trabalhar no futebol brasileiro, que tu sabe, as coisas são muito inconstantes, a cobrança também é permanente, Magrão? Não, nem era isso. A única dúvida que eu tinha em voltar a trabalhar no futebol brasileiro era a questão principal do ex-jogador, do ex-ídolo, e eu sempre deixei bem claro isso para o Alessandro e as outras equipes que eu cheguei a conversar e iniciar uma conversa, que o ex-jogador, o ex-ídolo ficou para trás, que eu estava me capacitando nesse momento para poder ter as condições de brigar de igual para igual com os gerentes, com os executivos que hoje existem no mercado. E eu estava me capacitando para isso. E aí, quando se fala do ex-jogador, do ex-atleta, fica aquela coisa do veio tapar o buraco, ou veio ser escudo de alguma coisa. E foi isso que demorou um pouco, talvez, eu vinha trabalhar aqui no Brasil, esse receio de apenas ser escudo. E eu acho que é difícil a gente falar de nós mesmos, né? Mas aqui no Inter são quase 6 meses, e quem pode falar melhor disso é o Alessandro, é os funcionários aqui, o nosso dia a dia. Mas por isso que eu pensei muito em voltar a trabalhar, a vir trabalhar no Brasil, para não servir de escudo, ou para... Quando a gente fez nossa reunião, a primeira reunião com o Alessandro, foi há 3 anos atrás, eu não estava muito seguro de vir. Depois tivemos uma conversa em outubro do ano passado, e por fim tivemos em maio. E aí teve aquele fatídico Grenal, e a gente já vinha conversando, eu e o Alessandro, e aí dentro do escopo de trabalho que ele passou, do que eu tinha que fazer, dos meus deveres, eu falei, presidente, primeiro que eu sei que vão rotular isso pela minha liderança, que você é o homem do vestiário, e não é isso. Óbvio que a gente acaba tendo trânsito no vestiário por falar a linguagem do jogador, por até onde está sentado ali, e até entender um pouco, e ser até um facilitador nessa conexão com a diretoria. Mas esse trabalho vai
vai muito além disso. Vai no trabalho desde a nutrição do clube, a participação ativa na nutrição do clube, com fisioterapeutas, o dia a dia com os médicos, reuniões diárias para tratar de assuntos como ter uma lesão do jogador. A gente sempre brinca, fala com a minha esposa, todo dia que eu chego aqui, sempre tem uma coisa nova. Então, a gente tenta ir ajustando e se capacitando também, aprendendo todo dia. Não é só ensinando, é aprendendo também. Aqui, diariamente, a gente está em conflito com situações que aparecem para ser resolvidas ou para serem administradas. Eu acho legal isso, Magrão, tu contar um pouco desse bastidor da tua rotina, compartilhar isso, não com o jornalista Meneghetti, mas especialmente com os torcedores do Internacional. Porque o que se imagina desta função é justamente essa, que a função ela funciona como a ligação entre o vestiário e a direção do clube. Também é isso, mas é muito mais, né, Magrão? Desde a gente tem reuniões diárias com os médicos, a logística, a gente tem um profissional capacitado, que é o Adriano, mas também essa discussão passa por nós. Tem o mercado, que é o Dave, tem administrativo, a gente se fala muito de executivo, a gente tem uma gestão executiva aqui dentro, onde cada um faz tem o teu setor, e assim, como eu falei, tem uma lesão, tem discussão com o médico, tempo de volta, tem a fisioterapia, e tem o dia a dia, né? Assim, a gente tem todo um dia de trabalho aqui, que a gente chega cedo aqui, sai tarde, como eu te falei, para a gente administrar, para a gente desenvolver até na parte, não só na parte de campo, mas na parte aqui fora, na parte de gestão e a parte administrativa. Bom, e aí tem uma curiosidade que hoje o Inter não tem o diretor executivo. Na última entrevista que eu fiz com o presidente Barcelos, ele disse que só vai anunciar passada a eleição, se ele for o vencedor. Isso torna a situação um pouco mais difícil, tu tem que abraçar também um pouco desta função que está num vazio do cargo do diretor executivo? Não, porque a gente tem uma gestão executiva aqui muito bem alinhada. Uma gestão executiva muito bem alinhada. E isso, no nosso dia a dia aqui, eu não sei, assim, eu estou aqui há 7 meses, mas eu acho que você não ouviu nada de nenhum problema aqui de ordem interna organizacional, não só de vestiário, mas administrativo. Quando foram falar algo, por exemplo, do salário atrasado, a gente estava pronto para rebater isso, porque estava tudo em dia. Então, assim, a gente vê, vocês podem falar do campo, isso ganhar e perder, a gente trabalha sempre para ganhar, mas ganhar, perder, empatar é do jogo isso. E eu sempre falo para todos aqui dentro e para os jogadores também, que eu gosto sempre de ganhar, não gosto nem de empatar, mas faz parte do jogo. E na questão aqui nossa administrativa aqui de gestão, eu acho que eu estou aqui há 7 meses. Eu acho que nunca você viu nenhum problema aqui talvez de comunicação ou de falha na informação, no que é passado a vocês, ou de alguma reclamação aqui dentro. Ô Magrão, o torcedor do Internacional tem que se preocupar com a situação, a ameaça de Z4, de rebaixamento. A gente está numa parada FIFA agora, os jogos voltam daqui a 10 dias, ou não? Ou isso está sob controle e não há motivo para alarme? Como é que vocês tratam esse risco aí no bastidor, aí no vestiário? Meneghetti, a gente até fui honesto com vocês numa outra entrevista, onde a gente apostou muito na Libertadores, né? A gente apostou todas as nossas fichas na Libertadores. A gente entendia e fizemos até por onde talvez ter jogado aquela final contra o Boca, mas aí agora já é passado. E depois viramos a chave e nos focamos no brasileiro. Teve alguns resultados aí que não estavam no que a gente imaginava, mas também entendíamos que a gente, em alguns momentos, a parada FIFA, ela nos prejudicou muito. Pela primeira vez, talvez, nosso time vai jogar no dia completo, porque a gente tem os cartões do Arangues e do Alan,
Mas em toda a parada FIFA, a gente nunca foi com o time titular na volta. Terça-feira o jogo, e o nosso jogo era na quarta, no outro dia. Não tinha como trazer jogador. Então perdemos. Em uma data FIFA, se eu não me engano, tínhamos Maurício, Vitão, Ener, Arangues, Rocher e Diogo. Foi o jogo contra o Bahia. 6 jogadores. Foi o jogo contra o Bahia. Que data FIFA é essa? Entendeu? Que parada de data FIFA é essa? 6 jogadores. E quando a gente tinha o tempo para descansar nossos jogadores, eles viajam para a seleção. Então, eram 6 jogadores fora. Então, não era data FIFA, não foi uma parada FIFA. E a gente, não sei se, nem lembro se a gente tornou isso público, mas logo após o jogo com o Bahia, a gente fez uma notificação, um pedido à CBF, até de transferência na nossa partida, porque a gente entendia que estava sendo prejudicado em algumas rodadas, e sempre quando a gente voltava, essa rodada a gente estava com... Então, houve essa preocupação aqui, e agora, pela primeira vez, a gente vai poder... Então, a gente perde muito quando tem a parada FIFA, e aí isso também não é desculpa pelo resultado, mas foge um pouco da equipe ideal do nosso treinador, né? E acaba tendo esses insucessos. Que não é desculpa, porque quando a gente vem aqui, a gente fala em grupo. Mas eu só estou tentando demonstrar para você a dificuldade que foi também alguns jogos sem alguns titulares, sem alguns jogadores importantes, final de temporada, lesões, e agora é focar nesses 4 últimos jogos, para fazer 4 grandes jogos, deixar uma boa impressão, porque ano que vem a gente tem condições, a equipe que a gente tem aqui, o grupo que a gente tem de jogadores, com alguns reforços, de fazer uma grande temporada. Tu não era um grande driblador como jogador, tu era um grande marcador, tinha passe qualificado, entrava na área, mas tu me driblou agora. Tu não falou em risco de rebaixamento. Vocês falam isso aí dentro ou vocês desconsideram isso, Magrão? Não. Eu não sou um cara que gosta de falar, eu gosto de pensar sempre para frente, falar sempre para cima, sempre para frente. Vocês acham que não tem risco, então, de rebaixamento? Cara, a gente está a 5 pontos, né? Matematicamente, a gente não está fora. Isso é fato. Mas a gente sabe que depende só da gente. Temos 4 jogos ainda por jogar. Sabe o que foi curioso? E a gente sabe, eu acho que boa parte da mídia credenciou muito a disposição no Inter, no Grenal, ao teu trabalho, porque tu conhece a rivalidade Grenal, e o Grenal veio logo depois daquela paulada do Fluminense. E aí se imaginava, puxa vida, o Inter foi eliminado da Libertadores, o time vai entrar em campo depressivo, e aí o time entra com uma voracidade. A gente brinca que o melhor jogador do Grêmio acabou sendo o Rocher, porque era um Grenal que o Inter jogou um futebol não para 3-2, mas um futebol para uma goleada, tal, a superioridade física, anímica, tática, técnica sobre o rival. Mas depois daquele jogo parece que houve aí tem o Bahia, é verdade, tem o desfalque, e parece que aí teve o Santos, mas depois teve o Curitiba, teve o América, o próprio jogo com o Fluminense. Vou fazer só pontuar para você. O Curitiba a gente estava sem todo o nosso lado esquerdo. Verdade. Mercado, René e Wanderson. E Wanderson, sem todo o nosso lado esquerdo. Mas ainda assim o Inter, tu reconhece que e você está vendo até hoje que a gente está passando na situação até do Ener Valencia, né? Que desse cansaço muscular, que até foi poupado da seleção pela sequência de jogos que ele vem tendo. Uhum. Então, é um final de temporada, tá? A gente... É difícil você falar assim, pô, o Magrão tá ali blindando, defendendo os jogadores. Mas eu tô defendendo porque estou no dia a dia deles aqui. Eu vejo o trabalho deles, vejo a luta deles, e por isso. E foi assim no Grenal. A gente sai de uma eliminação, e que bom que a gente tinha logo pela frente o Grêmio, né? Pra gente se motivar, se reerguer, porque perder como a gente perdeu aquele jogo lá, eu acho que não teve nenhum colorado ou dirigente, um jogador que não saiu daquele jogo triste e pensando como se levantar. Da minha parte, o que eu pude fazer era, primeiro, como gestor, levantar os funcionários,
E eu falei isso para eles, todos eles, que eu precisava deles, que nossos guerreiros estavam todos abatidos, e quem ia levantar os funcionários, desde o porteiro, assessoria de imprensa, que eu queria muito que quando todo mundo chegasse para trabalhar na quinta-feira após a eliminação, eu queria ver todo mundo ali, os funcionários, mesmo que estivessem chateados, tristes, mas que tentasse passar um astral bom, um astral positivo, de confiança no nosso time. Eu acho também, esse Grenal, eu queria deixar isso também, que eu não falei publicamente isso, mas passou muito pelo interno aqui no Internacional, pelos funcionários, desde o porteiro, o assistente, todos, tá? Nutrição, fisioterapia, fisiologia, roupeiro, que foi um pedido que eu fiz para eles. A gente tem um grupo aqui de apoio, eu mandei uma mensagem para eles logo cedo, às 9 horas da manhã, antes de chegar no clube, pedindo isso a ele. Então, assim, o Grenal não passou pelo Magrão, passou por um todo aqui dentro, pelos colorados que trabalham aqui, que sentiram a derrota e sabiam que tinha um rival pela frente forte, que hoje prova disso, que tá ali em terceiro ou quarto lugar. Então, assim, não passou por mim aquele Grenal, passou por todo mundo que está aqui dentro, e pela virada pelos jogadores, principalmente, que se doaram, se dedicaram e entenderam a importância que é um Grenal. O Grenal é um campeonato à parte, é um outro jogo. E isso, assim, isso eu deixei bem claro desde a minha chegada aqui para vocês, que eu sempre vi o Grenal e vivi o Grenal intensamente por isso. Por saber que temos 2 clubes aqui na aldeia, e ou você é azul ou você é vermelho. Você não precisa desrespeitar o azul nem o vermelho, mas você tem que defender as suas cores. Não, foi isso que eu ia te perguntar isso aí, porque foi surpreendente, realmente, a capacidade que o time do Internacional teve de se reinventar em 3 dias para tomar a pancada do Fluminense, da forma como foi, e dar uma resposta imediata no jogo seguinte, que era o Grenal. Só que também, ao mesmo tempo, Magrão, foi surpreendente que depois parece que depois do Grenal o time afrouxou um pouco, não conseguiu repetir. Teve um momento com o Santos, é verdade, mas não conseguiu. Teve contra o Cruzeiro, foi uma vitória importante, mas não conseguiu manter a mesma pegada do Grenal. Tu consegue identificar isso? Tu concorda com isso? Como eu te falei, eu te pontuei alguns motivos dentro da minha modesta análise do porquê disso. E a gente aqui, diariamente, segue trabalhando para ajustar, para que a gente sempre faça bons jogos. Fizemos, acho que um bom jogo contra o Cruzeiro, um primeiro tempo excepcional contra o Vasco, onde é um estádio totalmente hostil contra a gente, normal, um time ali brigando ali na parte de baixo, e com grandes jogadores. É um segundo turno totalmente diferente, que foi o primeiro turno do Vasco. Então, assim, se a gente for pensar, a gente teve alguns insucessos, principalmente o Curitiba e América em casa. O Bahia, eu te falei que é o porquê do Bahia, de a gente, data FIFA, perdemos muitos jogadores. E tivemos bons jogos, ganhamos do Cruzeiro, ganhamos do Vasco fora, fizemos bons jogos. O primeiro tempo eu acredito que foi bom contra o Fluminense. Então, assim, estou tentando até te passar um pouco da nossa visão, porque ficou muito, aquele Grenal foi excelente, mas também foi bom contra o Cruzeiro, foi um excelente primeiro tempo contra o Vasco, foi um ótimo jogo contra o Santos. Então a gente teve grandes jogos pós eliminação do Fluminense, e a gente sabe, quem milita no futebol, que qualquer eliminação da forma que foi não é fácil, mas eu acho que os jogadores do Inter mostraram hombridade, mostraram capacidade de reverter a situação e seguir em frente. E eu sempre falo, só de a gente estar aqui jogando ou trabalhando no Internacional, ele já está motivado 1000%. E aí, Magrão, faltam 4 jogos, né? E como é que se motiva? Ainda mais para ti que tu tem a facilidade para falar sobre isso, que talvez tu já tenha vivenciado isso na tua trajetória profissional. 4 jogos, é aquele clima de final de festa. O Inter não tem. almeja. Aqui, assim, isso é uma preocupação muito grande, tá? Não existe final de festa, até porque você mesmo falou, a gente está 5 pontos, tá? Então, assim, não tem final de festa. Tem um trabalho que precisa terminar deixando uma boa impressão,
já pensando em 2024. É isso que é a meta aqui. E não tem final de festa nem para funcionários, nem para jogadores. A gente trabalha numa grande equipe, uma das maiores do futebol brasileiro, uma equipe campeã do mundo. E quando você tem a oportunidade de trabalhar numa equipe como essa, tem que aproveitar cada dia, cada segundo que está aqui dentro. E os jogadores compram essa ideia? Tu sente isso para esses 4 jogos finais? Sim. Senão não estava aqui. A relação com os jogadores, ela é muito boa. E assim, eu volto a falar, você não vê nenhum problema ali de vestiário. Lembra? Eu sempre... E aqui eu conheço muito bem a aldeia, quando não tá bom para um lado e tá bem para o outro, a gente começa a cavar problema de vestiário, e tu vê que vocês que não conseguem achar. Não digo você, quando eu digo num todo, tá? Meneghete, desculpa, assim, quando eu digo você, eu digo num todo. Não, tá bem, tá tranquilo, mas eu sou jornalista, eu não sou nem e melhor, nem vocês pior que os veem outros, cada um tem a sua característica. Vocês hoje o motivo que vocês têm é falar da parte técnica, se tá ganhando ou se tá perdendo, mas você vê que não tem nenhum ponto a ser falado sobre vestiário. Como eu te falei, tentaram implantar uma coisa de salário atrasado e ficou por aí. Tentam algumas coisas, mas não andam porque não tem verdade, né? Então, assim, lógico, o campo diz muito. A gente tem que vencer jogos, a gente tem que trabalhar numa equipe grande assim. A gente vive de resultados. Para se manter numa equipe grande, precisa ter resultados. Se não tiver resultado, você não vai se manter na equipe grande. Eu, como jogador, eu sempre falo, eu mais venci jogos do que perdi. Por isso, eu permaneci muito tempo jogando nas melhores equipes do Brasil. Se eu fosse um cara que tivesse perdido mais do que ganhado os jogos, talvez não teria chegado onde eu cheguei. Então, a gente vive com o resultado. Trabalhando numa equipe como o Inter, você está sempre pressionado a vencer, a ter bons resultados. Quando você olha para 2024, você projeta o seu futuro no Inter, Magrão? Cara, é difícil de falar. Eu tenho uma relação muito boa com o Alessandro. Foi ele que me trouxe. Tá? Foi ele que me trouxe. Estou muito feliz aqui. Estou muito feliz aqui no Internacional. Me sinto bem, me senti acolhido. Tem a minha questão de não ficar e voltar para o Inter Miami em janeiro. Vocês sabem quem me trouxe aqui lá na primeira vez foi o Fernando, foi o Luigi que me trouxeram, e eu sempre falei disso abertamente, da minha gratidão por eles. Tá? Não quero entrar nesse âmbito político, mas não recebi nenhuma ligação deles falando algo diferente. Então, se não tiver o Alessandro, não sei se eu permaneço, porque até pela relação que eu tenho com eles, eu não recebi nunca nenhuma ligação deles falando algo do tipo, contamos com você ou não. A gente quer ficar onde a gente é bem acolhido. Hoje eu sou muito bem acolhido aqui por todos os funcionários. A gente fala muito de jogadores, mas eu tenho uma preocupação muito grande também com esse pessoal que não aparece, que não estão nas câmeras ali, mas estão no dia a dia aqui brigando, lutando pelo melhor do Inter. E que é pouco visto e pouco falado. Então, quando eu estou aqui, chego para trabalhar e vejo esse carinho e respeito que eles têm por mim, isso também, Meneghete, é muito gratificante. E se eu estiver aqui em 24 ou não, eu vou estar torcendo para o Inter, vou estar torcendo pelo melhor do Internacional. Você pode ter certeza disso, e quem me conhece sabe, eu saí do Inter em 2009, já fui entrevistado muitas vezes por vocês, e vocês sabem que em todas as entrevistas que eu dei, eu sempre tentei defender o Inter, defender os jogadores, fui questionado algumas vezes, e sempre procurei defender a instituição onde foi o último clube que eu joguei aqui no Brasil, de fato, grande, e ficou o carinho. Eu sempre falo, até continuei morando aqui em Porto Alegre, tem a relação da minha esposa ser gaúcha, então tudo isso me fez aumentar esse carinho pelo Inter. Então, se eu estiver aqui, vou estar feliz, e se eu não tiver, vou estar torcendo para quem esteja aqui fazer o Inter também vencer, assim como eu quero hoje. Deixa eu falar um pouquinho da tua trajetória profissional e fazendo um paralelo com com o grupo de jogadores do Inter. Eu acho que tem um jogador que ele, em alguns momentos, já na carreira dele, quando ele jogou lá em São Paulo, no Corinthians, especialmente, ele me lembrava um pouco o teu estilo de jogo,
Eu tô falando do Bruno Henrique. Tu não acha que às vezes ele lembra o Magrão dentro de campo? O Bruno tem muita qualidade. Eu sempre gostei do Bruno. Ele fez um grande campeonato pelo Corinthians, depois pelo Palmeiras, capitão. É um jogador de uma liderança muito grande aqui dentro. É um jogador que pisa na área, assim como eu pisava na área também. Eu acho que tem um pouco de semelhança, assim. Só achando um pouco mais calmo que eu. Eu era um pouco mais maluco em campo, mais louco dentro do vestiário. O Bruno é uma liderança mais ponderada, bem mais tranquila do que a minha. A minha era uma liderança um pouco mais até sanguínea e agressiva, mas tem uns características parecidas, sim. Você já deve ter escutado falar isso que eu vou te dizer agora, e eu falei recentemente aqui com o Tinga, com o Sobis e com ex-dirigentes, o próprio Fernando Carvalho. Muita gente aponta que aquele Internacional campeão da Sul-Americana é melhor, inclusive, que o Inter campeão da Libertadores e do Mundo em 2006 e bicampeão da Libertadores em 2010. Né? Tu não jogou em 6 nem em 10, mas tu acompanhou. Tu acha que aquele realmente... Aquela montagem de 10 que era o time de 2009, né? Sim. Eu saio para entrar o Juliano ali. Uhum. Então, assim, era quase o mesmo grupo, e era um grupo muito forte. Era o melhor Inter. Privilegiado. Tu acha que o de 2008 é realmente o melhor dos três? Eu acho que era um time mais maduro, que sabia o que queria em campo. Era um time assim que o torcedor ia para o campo e sabia conter esse resultado. Se a gente fizesse um gol e tivesse que fechar, a gente ia se fechar e não ia tomar o gol de empate. A gente sabia como segurar o resultado, sabia como sair para o jogo. Um jogo muito emblemático para a gente foi aquela final lá na casa do Estudiantes, onde o Guiazú expulso com 20 minutos e deu aquele pânico. Agora vai dar tudo errado. Uma final de campeonato, você com expulso com 15 minutos de jogo. E foi ao contrário, né? 2 linhas de 4, Neymar na frente, 2 linhas de 4 e todo mundo marcando e jogando ao mesmo tempo, e parecia que a gente tinha 11 em campo. Então ali foi meio que emblemático. Teve o jogo contra o Boca, aquele chocolate, uma bomboneira, de quase 5 minutos tocando a bola, 3, 4, 5 minutos tocando a bola, porque era um time muito maduro, né? Se a gente for colocar ali, eram muitas lideranças em campo. Tá? Tinha o Lauro, mas tinha o Klemer de fora, que o Peixe, historicamente, os maiores goleiros da história do Internacional. Então, assim, a gente tinha ali no gol 2 lideranças. Tá? Quando não jogava um ou outro, a gente tinha 2 grandes goleiros. Aí, o General, assim, difícil falar, porque esse é um irmão que o futebol me deu. O Bolivão era o zagueiro que virou lateral. Uma linha de 4 com Índio, Álvaro e Marcão. Então, assim, era Bolívar, Índio, Álvaro e Marcão. Edinho, assim, independente do que houve depois, daquela coisa do Grêmio, e assim, eu sou até suspeito de falar isso, porque eu também saí do Palmeiras e fui para o Corinthians. Eu fui jovem, fiz isso jovem, talvez não faria isso de novo hoje, e não fiz depois que eu tive uma oportunidade, quando eu estava aqui no Inter. Então, e aí até Edinho, Guinha-Azul, eu, e aí vinha Nilmar, D'Alessandro e Alex. E aí no banco você tinha Sandro, Daniel Carvalho, Tyson. Então, assim, era um time muito forte. Eu brinco assim que naquele gauchão de 2009 era mais difícil os primeiros jogos. O treino aqui, o coletivo, 11 contra 11, que tinha Andrezinho do outro lado, tinha Sandro, do que o jogo em si, com todo o respeito às equipes do interior, do que o jogo. Então, assim, o treino nosso era mais difícil, nosso coletivo apronto da sexta, do que o jogo no domingo. Eu posso dizer que, para mim, foi a melhor equipe que eu joguei. Tá? E olha que eu joguei naquele Corinthians que tinha Carlos Alberto, Roger, Marcelo Matos, Amoroso, que era um time muito forte. Mas em termos de consistência, de time, saber o que é em campo, para mim, o melhor time que eu joguei foi o Inter. Foi o Inter 2008. Mas aí também agora fica o torcedor. Parceiro, né? O Guinha-Azul devia ser um bom parceiro no meio campo, né, Magrão? Cara, o Guinha-Azul fazia o serviço sujo, né? Para mim, acertar meus passos ali, tá inteiro para jogar, o Guinha-Azul tava dando bote para tudo quanto é lado. E assim, e além disso, um caráter excepcional, né? Como pessoa. É isso que, assim, era um grupo que tinha desentendimentos, tá? Que tinha, óbvio que tinha. Tinha personalidades diferentes, tinha muitos capitães na equipe. Então, assim, tinha D'Alessandro com a sua personalidade, que era um capitão, que era um líder, mesmo estava chegando ainda.
Índio do Jeito era o capitão, era um capitão, Bolívar capitão, Edinho, eu. Então, assim, tinha algumas... Não era um grupo fácil, tá, de lidar, porque tinha suas vaidades, mas era um grupo que, quando entrava em campo, sabia muito o que queria e era muito unido. Assim, hoje nós somos amigos até hoje, tá? Você fala assim, pô, era só jogador pesado, a gente brinca, era só jogador pesado, jogador que passou por time grandes, mas ali dentro era uma entrega e uma cumplicidade muito grande entre todos. E eu acho que isso que fez o sucesso daquele time em 2008. E a chegada do Tite foi muito importante também. Tá? O Tite foi um cara que agregou muito, agregou muito. Ele pegou aquele time que o Abel estava trabalhando em 2008, e falar do Abel aqui é chover no molhado, né? Assim, trabalhei com o Abel, além de entender muito futebol, é um paizão, e o Tite pegou tudo aquilo do Abel e não mudou muita coisa, ele só ajustou só. E, assim, e aí veio com um ânimo novo, aquela coisa que o Tite também queria muito provar que ele fez um bom trabalho no Grêmio e faria um trabalho no Inter. E isso aconteceu comigo lá em São Paulo, que eu joguei 6 anos, 5 anos e meio no Palmeiras. E quando eu vou com isso, eu quero provar que eu também posso jogar no Corinthians, que eu jogo dos dois lados, que não vai mudar, que eu não sou jogador de um time só. Eu acho que o Tite veio com essa ideia também. E foi um cara que também aprendi muito. Então, esse time, ele passa por muitas nuances. Passa pelo Abel ter iniciado aquela montagem de equipe, que terminou na mão do Tite fazendo um grande trabalho. Agora, também, tudo bem, você falou muito, destacou muito as lideranças, mas é um time tecnicamente, né, Magrão? Nossa Senhora. Um time muito forte tecnicamente. A gente, assim, eu brinco, assim, e não é de uma forma pejorativa, não, tá? Porque, assim, eu como dirigente, amanhã eu posso estar aqui e perder, mas eu como jogador não perdi Grenal. Mas não o Magrão perdeu, o time do Inter naquele momento não perdia Grenal. Então não era o Magrão. Não posso falar, eu não perco Grenal. Mas o time que eu jogava era muito forte. E me deu esse privilégio de não perder para o nosso maior rival. Agora tem uma curiosidade aí, a gente falou, eu te perguntei sobre o Guinha Azul, que eu acho um jogador também, né, extraordinário. Agora, ele tinha uma indisciplina tática para dar bote lá no goleiro adversário. Como é que vocês regulavam o Cholo, que é o apelido dele, dentro de campo? Como é que funcionava isso aí, Magrão? Não, a gente falou quando... Tinha vez eu até brincava, tinha vez que eu tava ali brigando para tomar a bola, quando eu passei ele do meu lado. Eu falo, Cholo, se o cara dá um toque pro lado, sai todo mundo. Perdemos todo mundo, o cara vai dentro do gol. Só que ele tinha tanta força para, se desse esse bote errado ali, voltar, que era um absurdo. Assim, o Cholo, eu vi o Cholo naquela final de Gauchão, ele se lesionar, fazer uma cirurgia de menisco, e isso, assim, não é lenda, não, é verdade isso. Eu vi ele todo furado na segunda-feira, com uma cirurgia de menisco, e no domingo estava em campo. Então, assim, não é uma coisa de aquelas lendas do futebol, não. Porque eu tô falando do futebol moderno. Isso foi agora 2008, 2007. Não foi há 50 anos atrás, sabe? Não foi. Tô falando agora, 10 anos, 15 anos atrás, o Cholo fez uma cirurgia de menisco. Se você me perguntar, não sou médico, mas não mudou muita coisa daquela cirurgia que eles faziam há 15 anos atrás, 2007, para fazer hoje. E o Cholo estava em campo. Assim, eu lembro que a gente sempre treinava contra o outro e a porrada comia. E acabava, a gente se abraçava. Mas comia porrada mesmo. Não era brincadeira. O Tite às vezes tinha que parar porque ele protegia de um lado ou do outro, e um dando no outro, e um puxando o outro. E os caras estão se matando aí. Aí acabava o treino, a gente estava abraçado, saía abraçado, dando risada um com o outro. Porque assim, eu entendia que ele me potencializava muito. Ele me fazia crescer. Porque aquele duelo que eu estava tendo com ele, dificilmente ia ter um jogo. Então, se eu conseguisse duelar com ele e ele duelar comigo ali, facilitaria o jogo. Para mim e para ele. Então, por isso que a gente treinava assim. E o Índio também era assim. Isso era um ponto muito importante do nosso time. O nosso treino era um treino assim. E era aberto. Vocês lembram que era aberto para vocês ali? Vocês participavam disso. Vocês viam? Vocês falam muito da qualidade porque vocês participavam no dia a dia, né? Vocês viam que a gente... Do que aquele time era capaz de fazer.
E uma das coisas era essa intensidade de treinamento. A gente fala hoje de intensidade, a gente não falava isso. Mas, assim, a intensidade de treinamento, a dedicação que a gente tinha ali, o empenho e o respeito que tinha um pelo outro quando acabava. Acabou, acabou. De vez em quando saía, levava um pouco o vestiário, algumas brigas ali do treino. Quando um passava um pouco do ponto, eu levava o vestiário, mas no outro dia tava tudo... Acabava tudo, esqueci, vamos embora. E você falou outra coisa que eu ia falar. Tu falou de um cara que eu não... que é até complicado, é até difícil de falar, que é o Tinga. O Tinga, eu não joguei com o Tinga, tá? A gente jogou contra muitas vezes, mas não jogamos junto. E a gente tem uma afinidade para falar de futebol, para conversar, enorme. Então, assim, desde que eu parei de jogar futebol, a gente, agora, pela correria aqui, talvez a gente até se afaste um pouco, fale menos, ele pelo trabalho dele. A gente estava sempre tomando café junto, almoçando junto e falando de futebol, falando do Inter, falando da... E a gente sempre falando assim, pô, cara, a gente tem que se potencializar, a gente tem que estudar, a gente tem que criar situações para a gente estar dentro do meio do futebol, porque nossa faculdade é essa, a gente saiu cedo de casa. Então, assim, esse é um cara que eu tenho uma admiração e respeito muito grande, sem ter jogado junto. Olha que loucura que é. O Inter nos aproximou mesmo sem ter jogado junto. A gente, posso considerar um time um grande amigo, e a gente senta, conversa, sai para jantar junto, tomamos um café junto. Então, assim, essa é a loucura que às vezes o futebol positiva nos entrega, nos proporciona. Eu também tenho uma admiração por ele. Aliás, ele me deu uma entrevista aqui 3, 4 semanas atrás, uma linda entrevista também. E o Tinga fala com muita propriedade aí deste Internacional vencedor de 6, de 10. E foi uma entrevista antes do confronto com o Fluminense, e ele estava muito confiante aí de que o Internacional estaria retomando aí a possibilidade de um título gigante. Agora, uma bola dividida para ti, tu nunca fugiu de dividida. Eu sei que tu não vai me responder, mas eu quero te perguntar isso, até porque vocês são dois jogadores. Às vezes eu fugia, tá? Eu pegava na outra. Aí eu pegava o cara na outra. Pegava na segunda oportunidade. São dois jogadores do mesmo setor, né? Um que está em atividade, e você, que eu quero fazer essa pergunta, mas com personalidade, com estilo completamente diferentes. Quem jogou mais, Magrão ou Arangues? Cara, eu acho que... Eles são completamente diferentes como jogadores. Eu acho que ele jogou fora do Brasil, né? Ele tem uma carreira maravilhosa, né? É difícil comparar. Eu sou fã do futebol dele. Eu acho que o que ele... Quem viaja à Europa, vai à Alemanha, assim, quem tiver a oportunidade de entender o que ele representa no Leverkusen, é uma coisa muito grande. Tanto que o Arangues teve oportunidade para ir para Bayern de Munique, teve a oportunidade de ir para Barcelona na época do Guardiola, e isso daí se tornou público. E do jeito Arangues de ser, ele preferiu ficar, né? Então, assim, ele tem todo um jeito peculiar de ser. E campeão de Copa América. Assim, eu sou fã dele. É difícil a gente falar quem é melhor ou pior. Hoje tem muito essa aí, você é melhor ou pior. Cara, eu acho que deixa o torcedor decidir. Mas eu posso dizer que eu sou muito fã dele, fã do futebol dele, fã de como ele joga, de como ele se entrega. Ele tem uma idade que... a idade do Arangues. Ele é o que mais corre em campo, é o que mais luta, o que mais percorre. Então, assim, eu posso dizer que eu sou fã dele, talvez pela carreira que ele teve na Europa. Eu acho que ele jogou mais que eu. Agora tu tá sendo humilde e generoso com alguém que hoje é teu jogador, né? Jogador do time que tu... Isso dá para entender, e tenho certeza que quem tá me acompanhando aqui entende isso. Aliás, sobre o Arangues, Magrão, ele vem de uma lesão, né? Que ele ficou um bom tempo parado e ele não consegue completar os jogos. Tu acha que com uma boa pré-temporada, uma base física mais consistente, a gente sabe que antes mesmo da sua chegada, o Inter teve problemas de ordem de preparação física, trocou 2 vezes. Tu acha que ele consegue no ano que vem ter uma performance do ponto de vista não técnico, que essa a gente vê o futebol exuberante, mas físico melhor? Eu acredito que sim. Eu, quando chego aqui, o Arangues estava nesse processo de departamento médico, tá? E aí eu queria deixar bem claro, assim, até para o torcedor colorado. O Arangues, mesmo não estando 100%, naquele jogo, que se eu não me engano, Nacional do Uruguai, pediu para estar junto. O Arangues quis estar junto. Então, assim, alguns jogos onde o Arangues podia muito bem falar, não estou 100%, justamente porque não fiz uma pré-temporada adequada,
porque veio de lesão, veio de contusão, o Arangues sempre pediu para estar presente. E isso é esse tipo de coisa assim, que é quando você perguntou por que eu falei que o Arangues jogou mais. Porque a gente acaba vendo não só o jogador, mas o ser humano num todo. E voltando à tua pergunta, eu tenho plena convicção que ele vai fazer uma pré-temporada boa e vai fazer um grande ano. Porque ele vem de um período muito tempo inativo e mesmo assim está sustentando muito bem. Quando o Tchatcho faz a substituição, é para preservar o Arangues. Porque se depender dele, não sai, tá? Ele fica em campo até o final. Então, por isso, eu acho que tenho convicção plena. Que não só ele, como o Enner também, fazendo uma pré-temporada, Bruno Henrique, esses caras não tiveram férias, né? Eles vêm de uma temporada inteira, cheia, e no meio do ano, que seriam as férias deles, eles já voltam para cá para jogar, sem falar o Enner que teve Copa do Mundo, Rocher Copa do Mundo. Então, se você for ver, o Rocher vai para um ano inteiro jogando Copa do Mundo, mais um ano direto. Arangues, igual, o Bruno Henrique não teve Copa do Mundo, mas estava jogando. Então, a gente tem algumas situações aqui que demanda um pouco de cuidado, tá? Um pouco de cuidado. E tenho a certeza que ano que vem, com uma pré-temporada bem feita, eles vão render muito mais e terminar a temporada muito mais inteira. Magrão, gerente esportivo do Internacional, quero te agradecer muito esta conversa, essa entrevista. Muito obrigado por compartilhar os teus conceitos, as tuas ideias, falar do Inter neste momento, falar um pouco também da tua trajetória multivencedora como atleta profissional. Muito obrigado, Magrão. Sucesso no Internacional nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O meu abraço para ti, mais uma vez o meu agradecimento. Obrigado, Meneghetti. Sempre um prazer falar contigo. Já falei outras vezes. Quando precisar, a gente está à disposição aqui. Obrigado pelo respeito, pelo carinho, e pode ter certeza que do lado de cá também é da mesma forma. Muito obrigado ao Magrão. Lembrando que esse projeto Na Cara do Gol tem a assinatura da KTO, é a minha casa de apostas, cupom promocional Menegas, entrega a todos vocês uma bonificação de 20% no primeiro depósito. Vai na KTO para brincar, para te divertir. Joga com responsabilidade. Não vai na KTO para resolver a tua vida, pegar a grana da poupança, das férias, a mesada do teu filho. Não, é os pila que sobrou, 5, 10, 15, 20. Vai lá, brinca, te diverte e o cupom Menegas te dá uma bonificação de 20% na arrancada no primeiro depósito. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Semana que vem tem mais um Na Cara do Gol com um protagonista do futebol da dupla Grenal. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço. Magrão. Ih,